Gravando. Então tá. Boa tarde a todos. Então, dentro das comemorações do Promec, né, dos 35 anos, né, do Promec, a gente está aí ao longo de março com uma série de atividades, né, tem palestras, tem bate-papos com egressos, tem mini cursos, que inclusive contam como um crédito, né, para os alunos do Promec. Tem mesas redondas, né? Depois eu vou fazer de novo a minha propaganda de sexta-feira sobre incêndios em favelas. Estão todos convidados. Essa já foi a segunda propaganda, depois eu faço mais uma. Então tem várias atividades. E uma delas é o que a gente vai ter agora, né? Que é um bate-papo com egressos, com alguns egressos do Promec da área, né, de energia e fenômenos de transporte. De forma semelhante a esse bate-papo de hoje, teve semana passada com egressos do pessoal ali de mecânica dos sólidos, e semana que vem tem um bate-papo com os egressos da área de fabricação, de projeto de fabricação. Então, hoje é energia e fenômenos. Quem está no bate-papo aí hoje? Então, tá a Roberta, que hoje é professora na URI. Tá o Lisandro, que é fundador, sócio, gerente, diretor, CEO da filial da Enges aqui no Brasil, né? E o Maurício, que é diretor de energias renováveis do Bureau Veritas, lá no Reino Unido, né? Então, primeiro, cada um deles vai fazer uma breve introdução, vai falar um pouco sobre a sua formação, sobre o papel do Promec na sua formação, né? Vai falar sobre sua trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória profissional, né? O que fez depois que terminou o seu curso aqui no Promec, né? Bate-papo, né? Vai contar um pouco sobre a sua vida. Depois que cada um contar um pouco sobre a sua vida, aí entra o bate-papo com a plateia, né? A plateia está convidada a interagir, fazer perguntas, pode ligar o microfone e perguntar, ou pode mandar no chat ali também, depois a gente vê como é que vai ser essa dinâmica. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Essa vou dizer que é bem, como é que eu vou dizer, não é formal, informal, tá? Não tem, sem grandes formalidades. Está sendo gravado, então depois a gente vai deixar disponível ali, tem o site, né, dos 35 anos do Promec, a gente vai deixar disponível lá para quem não puder assistir, ou quem quiser assistir de novo, vai ficar ali dentro do site. Tá? Eu agradeço desde já, então, aos 3 participantes, ao Lisandro, ao Maurício e à Roberta, por terem topado. Né? O Promec tem outros egressos que a gente fez uma lista, né, de egressos que a gente foi lembrando, assim, os professores, né, foram lembrando e que poderiam participar. Então, tem outros, né, que poderiam estar aqui nesse bate-papo. Que também, né, daria uma boa conversa. Né? O Lisandro, o Maurício e a Roberta, vocês vão ver, né, que ficou uma combinação bacana, que a gente tem aqui a Roberta, que tem o perfil acadêmico, professora na universidade, tem o Lisandro, que tem o perfil, diria, empreendedor, abrindo a filial da Enges aqui no Brasil, e tem o Maurício, que tem o perfil também, eu diria que também empreendedor, né, mas também, né, todos eles puxando sempre com embasamento técnico, né, necessário. Né? Então, são diferentes perfis, diferentes formas ou locais de trabalho ou aplicações, né, diferentes colocações profissionais. Né? Acho que isso vai trazer uma riqueza bacana aí para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo. Gente, obrigado por terem vindo. Eu vou convidar, então, a Roberta. Eu vou desligar minha câmera para não ficar sobrecarregando o sistema nem nada, e o meu microfone também. Vou estar aqui assistindo, né? Lógico. Para qualquer momento eu posso ligar a câmera, ligar o microfone. Quem quiser deixar o microfone, câmera ligada, fica à vontade também. Roberta,
né, também vai ser a primeira a falar. Quer deixar a câmera ligada? Deixa, não quer, não deixa. É tudo muito tranquilo, certo? Cada um faz como se sentir mais à vontade. Roberta, deixo contigo a palavra, então, tá? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né? Eu me senti muito lisonjeada com o convite. Então, como o professor Felipe comentou, temos inúmeras pessoas, né, egressos que poderiam estar aqui falando sobre suas atividades como professores, né? Então, que trariam, né, discussões talvez melhores até do que eu trarei, mas fiquei muito feliz com o convite. Né? Então, eu vou falar um pouquinho assim sobre a minha formação, de forma breve. Eu fiz um enfoque maior assim na contribuição e na interação que eu tive com o Promec nos últimos anos. E aí também, se forem surgindo dúvidas, né, ao longo das minhas falas, podem ir adicionando, talvez eu inclua aqui nos comentários. Professor Felipe, se você puder colocar a minha apresentação em evidência, né, para que eu possa demonstrar alguns dos tópicos que eu vou falar. Então, o meu nome é Roberta Fátima Neumeister. Então, eu sou natural de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul chamada Gaurama. Então, eu até botei no mapa aqui, talvez ninguém tenha ouvido falar de Gaurama. Provavelmente Erechim já, que é uma cidade um pouco maior aqui perto, né? E eu nasci então, em Gaurama e depois, quando eu já era adolescente, minha família se mudou para Erechim. O meu contato, né, com a URGS, ele começou em 2014, né, quando eu fui para o mestrado, e eu finalizei o doutorado não faz muito tempo, né, foi em dezembro de 2020, tá? Então, desse momento de início de carreira na área de engenharia mecânica em diante, né, que eu vou comentar um pouquinho. Então, eu iniciei a minha graduação em engenharia mecânica na URI, também aqui de Erechim, no ano de 2008. Todo o período que eu estudei, fiz o meu período de graduação, eu trabalhava, né, para conseguir fazer, como é uma universidade particular, né, então, para fazer o financiamento da graduação, eu trabalhava, então eu iniciei em 2008 na empresa Comil Ônibus, e eu trabalhava, como eu sou técnica mecânica, eu trabalhava na área de ferramentaria, né, nesse início. E, então, em 2009, dentro da Comil, então eu passei para a aplicação de projetista de desenvolvimento. Então, trabalhava com projetos especiais dentro da empresa. Então, gabaritos, ferramentas de corte, dobra, sistemas de exaustão, sistemas de ventilação, né? Então, era a área que eu trabalhava, que tinha um vínculo também direto com o suporte à produção, e não o produto ônibus especificamente, né? Então, eu permaneci na Comil, né, durante todo esse período que eu estudava. Então, eu cursei engenharia nos 5 anos, né, que é o tempo mínimo exigido. E, como trabalho de final de curso, eu trabalhei com energia eólica, né, turbinas de eixo vertical. E gostei muito desse assunto, foi a análise numérica, né, na época que eu trabalhei. E ficou, digamos assim, aquele amor por essa área, né? Por fenômenos de transporte e energia. Mas eu permaneci na Comil, porque na época eu tive a oportunidade de ser contratada como engenheiro, enfim, acabei permanecendo, né? Me mudei para São Paulo, na unidade nova que eles estavam implementando. Então, eu me mudei para lá no início de 2013 e a gente implementou, então, ao longo daquele ano, a unidade, entrou em operação. E ao final do ano eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria. Então, procurei por algum programa de pós-graduação, opções que eu poderia trabalhar, e voltei, né, para aquela ideia de energia, fenômenos de transporte. E foi aí que eu entrei, né, em contato com o Promec. Então, no final de 2013, eu fiz os processos de seleção. No início de 2014 foi liberada
a lista, né, de participantes das turmas daquele ano. Então, foi daí que eu iniciei, né, esse contato. Então, nesse momento, aí a partir de início de 2014, março de 2014, iniciaram as aulas, né, na URGS, e foi então que eu me mudei para Porto Alegre. Então, pouco depois, porque aí teve um processo de saída lá da unidade de Lorena para Porto Alegre, então ficou um tempo em que eu fiquei sobreposta aí nessa aplicação. Bom, então, entrando nessa parte de contato com o Promec, né, então foi a parte mais legal, assim, né, porque são muitas informações novas, então nos primeiros meses são os contatos com as disciplinas, né, os professores sempre trazendo vários assuntos fora do nosso foco, né, então isso sempre era muito interessante. E aí, nesse período, né, que eu conheci o professor Sérgio Meller, que então foi o meu orientador, né, tanto do mestrado quanto do doutorado. E como eu decidi por trabalhar com a parte numérica, então a prof. Adriane, que também está aqui, né, então foi a minha co-orientadora, né, tanto também do mestrado quanto do doutorado. Então, na parte do mestrado, né, então depois que eu cursei as disciplinas lá em 2014, né, então ao final de 2014 eu iniciei a parte de pesquisa relacionada a escoamento sobre cilindros, escoamento cruzado sobre cilindros, né. Então, o assunto escolhido foi uma análise numérica experimental da bistabilidade turbulenta, então, que é um fenômeno que acontece quando a gente tem escoamento cruzado em cilindros lado a lado, como que está na imagem aqui, né? Então, a gente consegue ver que tem uma esteira larga e uma esteira estreita aqui nessa representação, e o fenômeno de bistabilidade é quando essa configuração de esteira larga e esteira estreita, ela muda ao longo do tempo. Então, em determinado momento eu tenho essa configuração, em instantes seguintes eu posso ter a configuração oposta, que é o que a gente vê aqui nessa simulação, né? Então, ele está com esteira larga aqui, esteira estreita aqui, e aqui ele está com esteira larga de um lado e esteira estreita do outro, né? Aqui na parte, no mesmo cilindro, né? Em diferentes alturas, ele tem a ocorrência disso, né? Então, que esse é o fenômeno em troca, né, de posições de esteira que a gente estudou. Então, como eu trabalhei muito com ferramentaria, né, que eu comentei antes, então eu gostava da parte experimental, sempre gostei, hoje ainda é uma paixão que eu tenho, né, eu gosto muito de ver experimentos em operação, né, isso é uma questão de gosto, né, mas o numérico, no meu caso, né, eu considero uma complementação a essa paixão que eu tenho do experimental. Por quê? No experimental, geralmente, você não vê muito o que está acontecendo, né? Principalmente se tu trabalha com escoamento com altas velocidades, com ar, né? Então, a menos que tu tenha o objetivo de fazer visualização, né, ou usar uma técnica como PIV ou algo assim que permita, nem sempre você consegue observar o que efetivamente está acontecendo ali nas medições, né? Então, a junção do experimental e numérico, para mim, auxilia nisso. Então, eu consigo entender melhor o que está acontecendo no todo, né? Mesmo que no experimental eu estou medindo só um ponto, né? Então, eu consigo fazer essa relação, né? Então, facilita nessas análises. Então, essa aqui é uma representação do canal aerodinâmico que a gente tem lá. A gente, né, no fim, nunca deixa o Promec, né, ou o laboratório do coração. Então, acaba sempre entrando se incluindo, né, na informação. Então, é um dos canais que tem lá disponíveis, é um canal aerodinâmico, um canal aberto, né? Então, a gente tem outros disponíveis, então tem um com sessão de testes maior. Esse, no caso, ele é uma sessão de testes de 293 por 146, né? Então ela tem essas dimensões. E foi onde, né, eu trabalhei tanto no período do mestrado quanto no período do doutorado, com a parte dos experimentos, né? Então, a partir desses resultados que a gente teve no mestrado, né, então, várias foram as oportunidades que o Promec, né, gerou, e até os professores, né,
acabavam incentivando a fazer a participação de congressos, né, e fazer a publicação em revistas. Então, não necessariamente no período, né, de 2014 e 2015, porque nem sempre se encaixa, né, nesse período, mas a partir dos resultados, né, ao longo de 2015, 2016 e também 2017 foram sendo publicados, né, alguns desses resultados, né, então alguns deles estão aqui, né, eu só coloquei para ilustrar. Então, né, foi uma fase bem interessante, né, onde tinha muita interação entre colegas, como estávamos, né, em formato presencial na época, 100%, então é um período muito intenso, porque são muitas disciplinas, muitas atividades a serem desenvolvidas para cada disciplina. Então, havia uma interação grande entre os colegas, assim, né? Então, a gente acabava se reunindo para estudar muito, então era bem interessante, né? E então eu finalizei o mestrado em novembro de 2015, né? 30 de novembro de 2015 foi a banca, e entrei no doutorado em março de 2016. Né? Então, nesse mesmo período, eu entrei aqui na URI como professora do ensino superior. Né? Então, para trabalhar com disciplinas na área de engenharia mecânica e outras engenharias também, na área de conforto ambiental, fenômenos de transporte, aplicações de instrumentação, né? Essa parte mais experimental, também eu acabo trabalhando aqui com o pessoal. Né? Então, quando eu entrei no doutorado, né, eu pensei, então, em mudar um pouco, né, a linha de trabalho, evoluir um pouco, digamos assim, no assunto. Então, no mestrado, eu estudei escoamento sob cilindros fixos, né, naquelas condições que eu comentei antes, e, então, para o doutorado, eu pensei em incluir movimento, né, nessa análise. Né? Então, passei a trabalhar, então, com vibração induzida por escoamento em bancos de tubos, que a parte de análise de instabilidades em bancos de tubos ainda é um assunto bem com muito campo para ser explorado, né? Então foi, né, a abordagem que eu decidi por tomar. Né? Falando um pouco, antes de entrar nos detalhes sobre o doutorado, né, falando um pouco sobre a URI, eu até coloquei aqui, ficaram pequenas, mas eu coloquei aqui duas imagens. Né? A URI ela é uma instituição que tem vários campos, né? Então ela é multicamp, e nós temos aqui em Erechim e em várias cidades das missões. Então, Santo Ângelo, Frederico Westphalen e outras, né, tem campos também instalados. Né? Aqui em Erechim, a gente tem, dentro do campo de Erechim, dois campos internos, né, no caso, que é o campus do centro, que é esse que está nessa imagem aqui, que é onde a gente tem vários dos cursos, né, que a instituição oferece. E a gente tem o campus 2, que a gente chama, né, que é um campus mais afastado do centro da cidade, que é onde o curso de engenharia mecânica, o curso de engenharia de produção, engenharia civil, estão localizados. Né? Então, eles têm todos os laboratórios que a gente utiliza, então, são aqui no campus 2. Então, a gente tem hoje, né, essa graduação com vários dos cursos com a mesma grade de base, né? Então acaba que em algumas disciplinas iniciais todos os cursos interagem no mesmo campus, né, na mesma sala, que é algo também que a URGS trabalha. Então, desde 2016, então eu venho trabalhando, né, aqui na URI. E aqui a gente tem também outros egressos, né, aí da URGS, né, como é o coordenador de áreas daqui, que tem, inclusive, vários projetos com o professor Paulo Schneider, né, que é o Cristiano Vitorino da Silva, né, então, que é o coordenador de áreas aqui da nossa instituição. Bom, então, voltando a falar um pouco do doutorado, né, que é a parte mais importante, digamos assim, desse assunto. Então, como eu comentei antes, o objetivo foi, então, trabalhar com análise
experimental e numérica da vibração induzida por escoamentos, usando a razão de espaçamento baixa no arranjo de cilindros que a gente tinha, né, que a gente usava. Então, o que é a instabilidade, né, que eu comentei antes que acontece em bancos de tubos? Então, quando eu tenho o aumento da velocidade de escoamento dentro do banco de tubos, eu, em algumas situações, não é sempre que isso acontece, então tem uma série de parâmetros que influenciam nisso, né, uma série de ocorrências dentro do banco de tubos, faz com que a amplitude de vibração que esses tubos posicionados na região interna do banco de tubos aumentem em cerca de 8, 10, 15 vezes a amplitude de vibração prévia. Então, como vocês podem ver aqui, não é uma mudança gradual, né? Ou seja, que eu vou aumentando o número de Reynolds e ele vai subindo. Então, é uma região muito pequena, né, de variação de número de Reynolds, que faz com que eu tenha esse aumento significativo. Então, isso acaba sendo muito perigoso e pode gerar danos significativos nos equipamentos, né, trocadores de calor, por exemplo, em operação. Então, a gente fez todo um estudo experimental associado a isso, né, com um cilindro livre para vibrar. Então, aqui tem um esquemático, né, mostrando essa aplicação. E aqui tem uma imagem de uma montagem intermediária com 4 fileiras de tubos, onde também um dos cilindros aqui é livre para vibrar. Então, esse era um cilindro instrumentado, e a gente, então, avaliava velocidade de escoamento dentro do banco de tubos, usando a anemometria de fio quente, e a aceleração desse cilindro, né, usando sensores específicos para isso. E a partir dessas informações, então, a gente passou a fazer algumas análises, né, como aplicações com ondaletas, né, e ondaletas cruzadas, coerência, no caso, entre ondaletas, que está inclusive nessa representação, para identificar as razões, quais as faixas de frequência que estavam excitando esse tubo para que ele, então, tivesse esse aumento aqui significativo na amplitude de vibração. Como um suporte, como eu comentei antes, né, para conseguir facilitar o entendimento de como que o escoamento se comporta dentro do banco de tubos, a gente fez algumas análises de escoamento com simulação, né? Então, inicialmente, eu fiz algumas coisas com cilindro vibrando, também nas aplicações numéricas, mas, ao fim, acabei mantendo só as análises com cilindros fixos na análise das simulações, devido ao grau de complexidade que ia ser cumprir todas as etapas de análise de qualidade de malha para malha móvel. Então, teria uma série de detalhes aí a serem incluídos que eu não teria tempo hábil para fazer. Então, a comparação, na verdade, o suporte experimental numérico para os experimentos, né, veio dos campos de pressão, campos de velocidade que a gente tem. Então, apesar do meu enfoque ser a parte de banco de tubos, né, durante esse período de doutorado, eu acabei fazendo uma varredura entre comportamentos, então, para um cilindro, cilindros em tandem e cilindros lado a lado. Por que isso? Porque alguns dos fenômenos que a gente identifica como bistabilidade aqui nos cilindros lado a lado e algumas interações da esteira do primeiro cilindro para o segundo, elas são mais fáceis de entender quando eu tenho só eles dois, né, só os dois cilindros, e eu consigo levar algumas interpretações disso para dentro do banco de tubos. Então, foi uma evolução assim no entendimento do que estava acontecendo. Então, a gente fez tanto avaliações de movimento, né, com esses cilindros. Então, por exemplo, nos 2 cilindros aqui em tandem, um livre para vibrar, os 2 livres para vibrar. O livre para vibrar podia estar na primeira posição ou na segunda posição, né? Então, a gente tinha essas possibilidades. No lado a lado também, com um vibrando, ou com liberdade, né, no caso, para vibrar, ou com os 2 com essa liberdade. Então, aqui a gente tem um mapeamento, né, de casos com diferentes razões de amortecimento, diferentes frequências naturais, para identificar como é que ele se comportava. Então, em alguns casos, a análise estava mais
interessada, né, no caso, em identificar isso, amplitudes e comportamentos. E quando eu ia para a parte numérica, então, às vezes o meu objetivo era entender como é que funcionava, como é que estava evoluindo o campo de pressão, por exemplo, para que permitisse que aquele fenômeno acontecesse, né? Então, foi uma investigação mais ou menos nessa linha. E, então, a partir de toda essa exploração dos dados, né, tanto experimentais quanto numéricos, numéricos ainda estou explorando, né, ainda não tive grandes publicações associadas, porque o primeiro trabalhei com os experimentais, desculpa. Então, esses estão aqui, né, algumas das publicações que a gente já fez nesse período, né, então estamos com algumas ainda em evolução, como eu comentei, mas toda essa exploração, né, de informações permitiu que também a gente participasse de vários congressos durante esse período, que é uma etapa muito legal, né, que faz com que a gente tenha interação com outros locais, com outras universidades. Então, eu ainda mantenho alguns contatos, né, de congressos, e acho que muitos de vocês também, né? Então, isso é uma coisa bem útil e que é um dos itens que o Promec sempre incentivou, né? Inclusive com ajuda de custo de taxas e tudo mais. Então, é algo bem bem importante, né, a ser ressaltado a respeito. Então, a ideia, né, da minha interação com o Promec, né, de descrever isso aqui na apresentação, é mais ou menos essa, né? Eu ainda mantenho contato com vários colegas, né, e com os professores, né, o professor Sérgio e a professora Adri. O professor Sérgio mais, né, seguidamente a gente conversa, né, porque mantém esse contato, né, até pelas questões de itens técnicos ainda que estão sendo desenvolvidos, né. Bom, sobre o Promec em si, né, eu até listei aqui para não esquecer, né, eu queria ressaltar que, pelo menos da minha experiência, né, eu tenho muito a agradecer a todos os professores da área de fenômenos sobre todas as interações que a gente teve e a contribuição, tanto na formação técnica quanto como pessoa, né, então que eu acho que também é um fator muito importante, né, em a gente formar pessoas de bem, né, não apenas bons técnicos. Quero ressaltar também sobre a importância do Promec e do Laboratório de Mecânica dos Fluidos, né, ter uma estrutura para pesquisa experimental e numérica, né, então sempre tinha a disponibilidade de compra de material, de fazer, né, alguma alteração. Às vezes a verba não estava já disponível, né? Tinha que fazer essas solicitações, mas a gente fazia a burocracia, né? Solicitando e geralmente, né? Dava tudo certo. Sobre a estrutura de pesquisa numérica, então teve um investimento ao longo dos anos que eu estava ali em workstations, por exemplo, para a gente fazer simular no próprio laboratório. Mas em situações que a gente não conseguia, tinha a opção do trabalho no SISUP, né? Então que os professores sempre têm os projetos abertos para que os alunos consigam utilizar, né? E além de ressaltar, como eu já falei ao longo da apresentação, sobre os incentivos, né, que o Promec e os professores, né, sempre deram em ter essa interação com o mundo, em divulgar o que a gente está fazendo, né? Porque é importante a gente se colocar no mapa, né? Para o mundo ver que a gente também consegue fazer pesquisa de qualidade. Então, o que eu tinha para comentar era mais ou menos isso, né? Eu quis focar na minha interação com o Promec, né? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, estou aberta aí a responder. Mas só tenho a agradecer, né, por tudo que o Promec me proporcionou, né, nesses anos aí de contato. Tá certo, muito obrigado, Roberta, pela tua apresentação. Obrigada, Felipe. Sempre um prazer ver essa empolgação, né? Quantidade de temas que a gente consegue abordar e como o período do doutorado ele é engrandecedor e o quanto que a gente aprende em tão pouco tempo, né? 4 anos às vezes parece um longo tempo, mas na verdade passa rápido.
e a gente aprende um monte. É verdade. Obrigado. Vamos passar para o... Quem é que eu tinha colocado na sequência? Acho que era o Lisandro, né? Era o Lisandro. Isso. E depois, acho que minha sugestão, né? Cada um apresenta, e aí no final a gente faz as perguntas, para ficar mais tipo um bate-papo mesmo. Tá? Mas quem quiser mandar pergunta já pode ir mandando também. Depois no final a gente lê as perguntas. Lisandro, muito obrigado por ter vindo. O Lisandro vai falar com mais precisão exatamente o que ele faz, né? E o que ele é. Sempre tem alguma dúvida se é gerente, se é diretor, se é sócio, fundador ou se é tudo isso lá na Enges, né? Lá na Enges, que o escritório é aqui em Porto Alegre. Então, Lisandro, deixo contigo. Obrigado. Perfeito. Acho que só tem que me colocar como apresentador para poder compartilhar a tela, né? É verdade. Vamos ver. Lisandro, tornar apresentador. Tá. Aí. Sabe fazer ali embaixo? Tem um desenho ali. Aí, show de bola. Vou deixar contigo aí. Vou desligar aqui. Tá, já estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. PowerPoint. Show de bola. Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu, querendo ou não, passei ao todo, foram 8 anos ali no prédio da Engenharia Mecânica, 2,5, 3 destes no Promec, então é sempre bom retornar, nem que seja virtualmente, né? Então eu tentei montar essa apresentação, primeiro me apresentar, explicar um pouquinho o que é a Enges, como foi o meu contato com a Enges, como que surgiu essa oportunidade, e depois tentar fazer um link dessas coisas que eu vou falar sobre, eu vou também falar um pouco sobre as minhas atividades na Enges, e aí eu tento fazer um link com a influência que o Promec teve na minha carreira como um todo, e principalmente hoje na Enges. Tá? Foi assim que eu estruturei essa apresentação, espero que seja interessante. Então, primeiro, quem sou eu? Meu nome é Lisandro Mathers, eu fiz graduação em Engenharia Mecânica no DEMEC, aqui na URGS. Depois eu fiz meu mestrado no Promec, mestrado em Fenômenos de Transporte. O meu orientador foi o professor Fernando Pereira. O assunto da minha dissertação de mestrado foi todo em volta da técnica FGM, que significa Flame Generated Manifold, que é uma técnica de redução de cinética química para problemas de combustão. E eu, basicamente, tentei desenvolver um algoritmo de otimização para definir a variável de progresso dessas técnicas baseadas em flamelets. Então, essas técnicas, elas precisam... elas basicamente substituem a solução das equações de transporte de algumas variáveis por uma variável de progresso e outras variáveis de controle à escolha do usuário. E uma das grandes lacunas dessas técnicas está, de fato, na definição dessa variável de progresso. Então, a ideia era tentar criar um algoritmo de otimização que escolhesse automaticamente essa definição dessa variável de progresso. Depois, logo que eu me formei no mestrado, na verdade, enquanto eu ainda estava terminando a minha dissertação, eu passei no PEE, que é o Programa de Especialização em Embraer. Eu fiquei muito pouco tempo, fiquei 2, 3 meses, porque logo depois surgiu a oportunidade da Enges e eu saí do... Mas eu acho interessante mencionar, e eu vou fazer um link posteriormente com a influência do Promec nisso, porque é um concurso super disputado. Ele, na minha turma, teve, se não me engano, 4.500 candidatos para 30 vagas. Então, não é um programa fácil de passar, tem uma prova técnica extremamente complexa no sentido que abrange muitas áreas da engenharia, praticamente todas, e aí depois tem uma série de dinâmicas de grupo. E por isso que eu menciono a Embraer 2 vezes nessa apresentação. Tá? Daí eu saí desse programa de especialização
em engenharia da Embraer, porque eu tive essa oportunidade na Engis, também vou contar como que surgiu essa oportunidade, e me tornei o gerente da sede brasileira da Engis. Então essa é a minha, digamos, posição original na Engis, segue sendo, né, eu sou responsável pelo aqui no Brasil. Sou sócio da sede brasileira da Engis. O objetivo é ser sócio da sede global, a gente está tudo se encaminhando para isso. Mas atualmente essa é a minha posição. Então eu não sou o CEO, não sou o fundador, eu sou alguém de confiança deles que toca a operação no Brasil e sócio da sede brasileira atualmente. Tá? E recentemente, muito recentemente, semana passada, eu mudei de posição aqui na Engis. Eu estava trabalhando mais na parte de engenharia, juntamente com o líder da área de engenharia, que é o Thomas Schumacher, um dos sócios fundadores da Engis, e vou começar agora a atuar como cabeça estratégica de vendas e marketing da Engis Global. Tá? Bom, para quem não sabe o que é a Engis, uma breve apresentação, e se eu começar a passar no tempo, vocês me avisam aqui, por favor. Tá? Mas a Engis é uma empresa que foi fundada em 2009 para 2010 por 4 sócios. São essas pessoas: Eugene De Villiers, Andrew Jackson, Francisco Campos, Thomas Schumacher. Todos trabalhavam na Icon, como vocês podem ver no breve currículo que eu coloquei aqui. E eles utilizavam o OpenFOAM. Acho que boa parte das pessoas aqui deve saber o que é o OpenFOAM, uma biblioteca C++ para resolver problemas de volumes finitos. Eles fizeram coisas muito bacanas com o OpenFOAM na Icon, queriam crescer na empresa, se tornar sócios, ficaram alguns anos, isso não aconteceu e eles resolveram sair e fundar a Engis. No início, a Engis tinha como objetivo ser uma prestadora de serviços utilizando o OpenFOAM, porém, eles entenderam que existia uma demanda no mercado por um produto open source, porque o OpenFOAM ele é código aberto, certo? Mas que também tivessem os benefícios dos softwares comerciais. Então, que benefícios a gente está falando? Uma interface gráfica amigável. Quem já tentou utilizar o OpenFOAM aqui sabe que não existe interface gráfica, né? Então, num contexto acadêmico, isso não é tanto um problema, mas num contexto industrial, onde as escalas de tempo são menores, isso é um problema, porque a gente precisa de mais produtividade. E, então, ter uma interface gráfica é um benefício. Ter um suporte técnico por trás para resolver problemas também é outro benefício. Ter todo um ciclo de desenvolvimento de software onde se façam testes, se tenha uma integração contínua, etc., também é um benefício. E os benefícios dos softwares de código aberto, o principal deles para a indústria é escalabilidade livre. Ou seja, os softwares atuais de CFD, para rodar para paralelo em, 32 processadores, tem que comprar um pacote HPC para isso, que é caríssimo, custa dezenas de milhares de dólares. O Helix, sendo código aberto, ele tem escalabilidade livre, porque, por lei, a gente é obrigado a liberar o código-fonte para os nossos clientes. Então, tendo o código-fonte, o cliente pode simplesmente compilar o código, e a gente ajuda ele a fazer isso através do suporte técnico, e ele consegue rodar com uma licença, com o mesmo valor da licença, em quantos processadores ele tiver à disposição, quantas simulações simultâneas ele quiser. Então, a gente traz muito mais flexibilidade. Então, a Engis, o modelo de negócio da Engis acabou se tornando, ao longo do tempo, este produto. Né? E foi isso que eles conseguiram, de alguns outros módulos adicionais e outros produtos que a gente tem acoplados ao Helix. Então, a gente desenvolveu uma interface gráfica super amigável, como vocês podem ver aqui, muito similar aos outros softwares CFD que tem no mercado. E é por essa razão que a Engis começou a crescer. Ela começou com 4 sócios na Inglaterra. Hoje em dia, a gente tem a Engis em 8 países e uma rede de distribuidores, principalmente na Ásia, que revendem o nosso software. E a gente foi conquistando, ao longo desses 10 anos de duração, 12 agora, uma série de grandes nomes da indústria. A gente tem mais de 200 empresas hoje utilizando o Helix ou Elements, que é um outro produto da Engis. E, inclusive, 5 das 10 equipes de Fórmula 1 atualmente usam ou o Helix ou o Elements. Então, isso mostra que a Engis, como empresa, atingiu o seu objetivo de criar um produto maduro e competitivo. Né? Atualmente, a Engis está um pouco desatualizado isso aqui, porque a gente teve algumas saídas
e entradas novas recentemente. Mas essa é a estrutura atual da Enges. A gente está mais ou menos com 35 pessoas, a gente vai contratar mais gente e vamos chegar na ordem de 40 pessoas. Temos uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, tá? Essa pessoa especificamente trabalha com inteligência artificial. Este cara aqui tem um conhecimento absurdo de CFD e métodos numéricos, então a principal responsabilidade dele é descobrir novos métodos, ou que já existem, ou desenvolver novos métodos para CFD. Tá? Temos uma equipe de produto, e aí a gente tem 3 divisões, uma divisão do desenvolvimento do código-fonte do Helix, que é basicamente desenvolvedores C++, DevOps, que cuida da infraestrutura do código, e desenvolvedores da interface gráfica, que é basicamente desenvolvedores Java. Tá? Temos a equipe de engenharia, que são os engenheiros CFD, que a gente chama, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas é a equipe que faz projetos de consultoria, que resolve casos de pré-venda, quando a gente tem que fazer alguma demonstração do Helix para algum potencial cliente, que faz os testes do software, nessa etapa desse ciclo de desenvolvimento de software, validação e verificação e suporte técnico. Tá? Temos uma equipe de um homem só de vendas e marketing. A gente tinha o gerente da sede dos Estados Unidos ocupando essa posição, ele saiu recentemente e eu assumi essa posição. E temos o CEO da empresa, que é o Eugene De Villers, um dos sócios fundadores, e o diretor de operações, que é o Francisco Campos. Então, essa é a estrutura atual da empresa. Tá? Bom, então como iniciou a Enges no Brasil? Como iniciou esse meu contato com a Enges e que resultou na sede da Enges no Brasil? Então, primeiro começou no Ciências Sem Fronteiras. Eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras de 2013 a 2014. E aí, o programa, ele não exigia, mas ele recomendava fortemente que a gente estudasse durante 9 meses e procurasse um estágio durante 3 meses, e foi o que eu fiz. Eu estudei 9 meses numa universidade em Sheffield e estagiei por 3 meses em Londres, na Enges. Tá? Como que eu consegui esse estágio? Google, pesquisei, achei 4, 5 empresas que estavam utilizando o OpenPhone, que era uma coisa que eu queria fazer no meu TCC. Achei a Enges, mandei e-mail, eles foram os únicos que me responderam e foi assim que iniciou meu contato. Tá? Terminei o estágio, voltei para o Brasil, terminei a graduação, iniciei meu mestrado. No fim do meu mestrado, eu comecei a retomar esse contato com a Enges, inicialmente com planos de me tornar um desenvolvedor para eles, porque sempre foi algo que eu tive muita paixão, desenvolver códigos e C++. Porém, ao longo do meu mestrado, eu acabei fazendo alguns projetos como engenheiro autônomo, utilizando CFD, utilizando OpenPhone. E, enfim, a conversa foi desenvolvendo. Acho que eles viram que eu era um engenheiro que gostava de falar. E a conversa foi se desenvolvendo até o ponto que eles me propuseram abrir uma sede da Enges aqui no Brasil e eu tocar essa operação. Então, eles vieram para o Brasil, o Francisco Campos veio para o Brasil, eu montei um plano de negócios, apresentei para ele, e aí, desde 2018, a gente, desde agosto de 2018, que começou a sede da Enges aqui no Brasil. E nesse meio tempo eu passei naquele concurso da Embraer. Quando eu estava na Embraer foi quando eu recebi a proposta oficial da Enges e aí eu larguei. Tá? Em agosto, integrantes, era eu. Tá? A sede da Enges Brasil iniciou só comigo. Agora a gente está com 7 pessoas ao todo e vamos contratar mais 4 agora nos próximos 2 meses. Inclusive eu falo depois dessas posições, caso alguém se interesse. Então seremos em 11 e seremos a maior sede em número de pessoas da Enges aqui no Brasil. Então, sobre as minhas atividades na Enges, né? O que eu faço na Enges Brasil? Isso é uma pergunta complicada porque eu faço muito de tudo um pouco, né? O que às vezes é ruim também, mas minha principal função como gerente da sede brasileira da Enges no início era... a principal responsabilidade era a expansão dos negócios do Brasil, obviamente, né? Mas eu fiz muitas atividades paralelas, principalmente nesse período de aprendizagem do software. Então, eu desenvolvi alguns modelos para o Helix em C++. Então, por exemplo, eu implementei alguns métodos de cálculo de conforto térmico baseados em armas. Depois, eu implementei um método de
curvatura para o modelo de turbulência com o Omega SST. Também implementei um termo de empuxo que ajudava na redução da dissipação da amplitude de ondas para problemas da indústria naval, para problemas multifásicos. E fiz algumas outras implementações bem menores, como uma implementação de condução de contorno ou coisas do tipo. Tá? Porém, a sede da Engis começou a crescer, muito por conta da diferença de câmbio Libra e Real, então ficou muito estratégico contratar engenheiros aqui no Brasil. Tá? E eu comecei a achar gente muito boa, com uma qualidade excelente em termos de engenharia, e o pessoal da Engis adorou, porque o custo é bem menor do que lá, a gente consegue pagar bons salários para as pessoas, e ainda assim é 2,5 vezes mais barato que lá. E, então a saída da Engis começou a crescer. Então as minhas atividades naturalmente começaram a mudar um pouco também. Então eu comecei a auxiliar no gerenciamento do time de engenharia, porque boa parte dos engenheiros aqui da Engis fazem parte do time de engenharia. E agora, recentemente, eu fui para essa área de vendas e marketing, então está um pouco ainda obscuro como é que eu vou fazer essa transição, mas enfim, essa é a minha posição hoje em dia. Sou responsável pela área de vendas e marketing da Engis Global. E aí, aqui ainda nesse slide, se a gente for olhar quais são as... Digamos que eu fosse contratar alguém para essas posições que eu assumi ao longo desses anos, ou então contratar alguém para as posições nas quais eu já contratei mesmo, né? Que são essas outras 6 pessoas. Né? Quais são as características que essas pessoas têm que ter? E a gente tem um desenvolvedor GUI, GUI a gente fala da interface gráfica, desenvolvedor Java, a gente vai contratar um desenvolvedor do Core, a gente tem pessoas da equipe de engenharia. Obviamente, entre essas 3 vagas tem nuances, tem diferenças, né? Principalmente no desenvolvedor da interface gráfica, que é alguém que precisa ter um viés mais de programador mesmo, em Java. Mas mesmo o desenvolvedor do Core ou a posição do time de engenharia, a gente precisa de gente que tenha fundamentos, né, de engenharia, que saiba base. A nossa entrevista, a gente não pergunta nada muito complexo, a gente pergunta algum problema muito simples, né? Por exemplo, nos explique como é que é o escoamento ao redor do 2 o que acontece com o escoamento, ou explique tudo que você sabe sobre esse problema para nós, como se nós fôssemos alunos e você o professor, né? Ou algum problema de transferência de calor, camada limite térmica. Então, a gente pega algum problema mais fundamental, porque é isso que a gente quer. A gente quer engenheiros que tenham um fundamento. O resto, ele vai aprender por osmose na empresa, né? Então, também, para um cargo comercial, porque aqui eu até coloquei expansão dos negócios do Brasil, né? Isso aqui é muito comercial, contatar empresas, falar com engenheiros técnicos de diferentes setores da indústria. A gente vende para N setores, né? Precisa ter um conhecimento muito abrangente de engenharia e de CFD. Né? Quando alguém pergunta para mim, o Helix é o nome do nosso software, né? O Helix consegue resolver um separador de fases? Essa é uma pergunta que era super complexa no fundo, né? Porque envolve uma série de outras perguntas que eu tenho que fazer para ele. Por exemplo, qual que é a fração volumétrica dessas fases? Quais são as fases? Como é que essa fase, digamos que seja água e óleo, ela é injetada? A fase óleo é um jato de bolhas, ou as fases estão muito segregadas, porque isso vai fazer a diferença entre usar um modelo VOF ou um modelo Euler-Euler. Né? E aí eu tenho que saber no Helix também quais são as limitações do nosso modelo Euler-Euler e do VF. Então, para fazer venda, eu me deparei com um baita de um desafio que é ter um conhecimento não tão superficial assim, ou nada superficial, de quase tudo que eu preciso para vender. Né? E ter os fundamentos ajuda muito. Então eu coloquei assim como talvez o principal legado que eu trouxe do Promec, isso. O Promec é um curso de pós-graduação de engenharia mecânica que fundamentos. A gente vê isso
pelas disciplinas que a gente tem, pela forma como elas são ensinadas, né? Então, quando eu fui implementar as questões de conforto térmico, tive que voltar lá no Incropera, tive que reestudar as disciplinas de convecção, radiação térmica que eu tive no PROMEC, juntar conhecimento mais numérico, que a gente também tem essa base em transcal computacional. Então, e o resto que a gente não sabe são só derivações do que a gente aprendeu na base, né? Então, tendo a base, tudo fica mais fácil. Então, ter essa base me proporcionou base suficiente para aproveitar talvez as duas oportunidades mais importantes que eu tive até hoje na minha vida, que foi passar nesse concurso da Embraer e agarrar essa oportunidade da Engis e fazer minhas atividades bem, né? Bom, e mais um detalhe, aqui até coloquei, né? Aqui é por região. Tenho aqui atualmente são essas pessoas que trabalham na sede da Engis Brasil e a gente vai contratar 2 estagiários, inclusive se conhecerem alguém aí, algum amigo que está na graduação, enfim, que trabalha com CFD ou já tenha mexido com software CFD, manda entrar em contato comigo. Se sabe o OpenFOAM, nem precisa falar comigo, só está contratado já, porque é difícil achar gente que sabe o OpenFOAM na graduação. Vamos contratar um engenheiro escolhido, nosso desenvolvedor, e vamos contratar mais uma pessoa de DevOps, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que dessas 7 pessoas, a gente tem 4 ex-alunos do PROMEC, né? Então temos o Christian, que também foi do PROMEC, também orientado pelo professor Fernando, temos o Gabriel Dumont, que foi está orientado ainda pela professora Adriane Petri, inclusive está trabalhando só part-time na Engis, porque a gente deixou ele terminar a dissertação e não enlouquecer, né? E o Emanuel, que foi orientado pelo professor Peron, da área de fabricação, tá trabalhando como desenvolvedor GUI. Então, temos essas 4 pessoas, mais de 50% da empresa aqui no Brasil vem do PROMEC, e a gente tem outras pessoas excelentes também, né? Temos o Gustavo e o André, que são... O Gustavo trabalhou há 5 anos na Embraer, fez doutorado no ITA, o André também estagiou na Embraer e fez uma pós-graduação na UFO, cara super bom, e a gente vê que a gente tem um conhecimento tão bom quanto eles, né? Quanto essas pessoas que trabalharam no ITA, ou enfim, engenheiros da Embraer, a gente todos conversamos de igual para igual, né? Então, eu diria que essa é a minha contribuição que eu consegui pensar sobre o PROMEC na minha carreira, tá? E por fim, se souber de alguém que está interessado ou nas vagas de estágio ou nessa vaga de engenheiro CFD que a gente vai abrir, já está aberta, na verdade, entre em contato comigo e acho que é isso. Obrigado, Lisandro. Muito obrigado pela apresentação, por trazer aí tua experiência, como é que foi com o PROMEC, como é que foi a tua vivência até agora, né, no mercado de trabalho. Agora eu sei a tua posição certinha, quando eu for te apresentar de novo, na Engis Brasil. Mas como tu participou da criação, né, da Engis Brasil, né, por isso que às vezes eu me confundia. E parabéns pela nova posição aí de Sales e Marketing, né? Obrigado. Pelo que eu te conheço. Alô? Travou aqui para mim. Travou, Felipe, para mim também. Oi, gente. Oi? Oi, Felipe. Agora tu tá voltando. Travou para mim a internet, mas... Foi lá o Felipe. E vocês me escutam? Agora sim. Agora sim, né? Voltou. Ai. Tá. Bom, acho que é isso, então. Não vou me alongar mais. Depois faço as perguntas para o Roberto e para o Lisandro. Obrigado, Lisandro.
Terceiro convidado da nossa mesa, tô com a mesa redonda na cabeça, né? Do nosso bate-papo, é o Maurício. Vou dar o Maurício para falar agora. Aí eu coloco a apresentação. Caiu tudo aqui. Ou não? Deixa eu ver. Vou botar a tua apresentação, né? Não, tá aqui. Promec, aí está. Aí eu coloco o Maurício como apresentador. Isso aí. Então tá. Obrigado, Maurício, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, né? Conversar um pouco com a gente aí sobre a tua trajetória. Valeu, Felipe. Obrigado pelo convite, cara. Eu acho muito importante trazer pessoas com pensamentos diferentes, também que tiveram interações diferentes com o Promec, né? Acho que é super legal, principalmente para os alunos agora, para eles verem que não existe um caminho definido. Então, quando tu está nessa posição, tu ainda tem um leque de oportunidades na tua vida. Eu estou bem consciente do tempo, tá? Acho que a gente passa um pouquinho, então eu vou tentar fazer aí o mais breve possível. A parte mais interessante para mim ia ser uma discussão com a gurizada aí para ver o que é, se tem alguma dúvida. Eu vou falar sobre 3 coisas. Começar com uma introdução rápida, 2, 3 minutos. Depois falar da minha interação com o Promec, aí seguindo o script. E no final falar um pouquinho sobre coisas que a academia, que a universidade não me falou naquela altura e que teria feito a minha vida muito mais fácil se eu tivesse aprendido. Então, tentar deixar algumas dicas aí para o pessoal. Começar com um ponto mais importante, então, quem sou eu? Hoje eu sou pai de um menino, o Johan, e tem mais outro vindo em abril. Então, isso, na verdade, é uma das coisas que mais me move aí, durante a minha carreira, acaba impactando bastante. Eu sou natural de Bagé e gosto bastante de futebol. Entretanto, tenho sido meio avesso ao futebol aí em 2022. Estou começando a olhar um pouco mais rugby e cricket. Vamos ver se em 2023 a gente muda. A coisa que eu mais gosto de fazer é conhecer diferentes coisas. Então, que a gente pode pensar em conhecer o mundo, viajar, em fazer novas amizades, conhecer diferentes culturas. Eu acho que isso acaba sendo muito importante para tu conseguir te colocar na posição, no lugar de outras pessoas e entender diferentes pontos de vista. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O que eu menos gosto de fazer é perder tempo. Então, aqui a gente pode estar falando, em uma reunião, por exemplo, corporativa, onde tu não agrega nada de valor, em encontros, em reuniões, em aulas, em que tu não está absorvendo nada. Eu acho que a gente tem um tempo limitado aí na vida, né? Então, uma coisa que eu realmente não gosto é perder parte disso. Eu sou uma pessoa muito direta, vocês vão ver na conversa, muito imediatista também, que não é necessariamente uma coisa boa, mas pronto, é um traço. Entrando na esfera profissional, então eu trabalho com transição energética. Eu trabalho hoje para uma companhia chamada Bureau Veritas, companhia francesa, tem 80 mil pessoas, e eu atualmente estou no Reino Unido, trabalhando para eles aqui. O meu objetivo para essa companhia é crescer o negócio deles na área de renováveis, então tanto na parte de certificação de projetos, quanto na parte de consultoria. A Bureau Veritas é uma empresa bastante conhecida por ser se chama de TIC, né, que é Testing, Inspection and Certification, mas ela não é muito conhecida na área de renováveis, então eles estão querendo crescer esse mercado aqui no país. Aí eu fui contratado para fazer isso. E terminando, e aí fazendo o link com a minha interação no Promec, eu sou engenheiro mecânico, eu fiquei um bom tempo na URGS, entrei na graduação, comecei a trabalhar para uma empresa chamada DNV em Porto Alegre, e durante o meu trabalho na companhia eu entrei no mestrado, e vou tentar passar aí a minha perspectiva de interação com o Promec nos próximos minutos.
Eu acho que é muito fácil a gente vir aqui, né, e dar uma receita de bolo e dizer, vai lá, estuda, vai na aula, tira nota boa, e tu vai ter sucesso na tua vida. Não, na verdade, não é bem assim. Eu não quero que vocês usem necessariamente a minha história, tá, como exemplo. Ela é minha, ela funcionou para mim, mas talvez alguns de vocês vão se identificar um pouquinho com o que eu estou falando. Nunca fui aquele aluno nota 10, aquele cara de ir em todas as aulas, aquele cara de tirar só A, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre gostei muito de estudar. Tá? Então, eu acho que isso me ajudou muito a atingir os objetivos. Eu era um cara que trabalhava em tempo integral, então ia no Promec para todas as aulas que me interessavam, mas não fui um cara que vivia no Promec por 24 horas. Durante o curso, eu achava um pouco difícil de ver o valor que o Promec estava agregando na minha carreira. Eu acho que tu está muito focado nas tarefas que tu está fazendo, né, no momento. Então, naquela altura, eu via na minha cabeça, eu estava mais criando uma oportunidade para entrar no doutorado, caso o mundo corporativo não desse certo para mim. Mas depois de sair do mestrado, de ter trabalhado um pouco, quando eu consegui dar tipo um zoom out na minha vida e conseguir refletir um pouco sobre o que foi aquela experiência, eu consigo ver a influência de cada decisão, de cada curso que eu fiz e como aquilo impactou na minha vida, né? Então o Promec me moldou de certa forma e influenciou a minha vida em 3 pontos, tá? 3 pontos principais. Primeiro, eu acho para quem se formou em exatas, e a maioria de nós aqui, é uma oportunidade de continuar o teu desenvolvimento do pensamento crítico e lógico, né? Então, uma das coisas que a gente acaba aprendendo na faculdade e a pós-graduação, aí ter mais 1, 2, 3 anos, te dá um pouquinho mais de tempo para tu continuar desenvolvendo o teu cérebro, principalmente a parte lógica, a parte de raciocínio rápido, que ajuda na resolução de problemas da tua vida, não adianta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a URGS no geral, e consequentemente o Promec, ele te ensina a tu te virar, né? Então, nas horas que a gente está lá estudando para a prova, fazendo trabalhos, normalmente tu não te dá conta e acaba culpando o professor por estar cobrando muita coisa, mas depois a gente se dá conta que a cobrança naquela altura da vida era excelente, porque tu vai ter cobrança depois, a vida também, e principalmente a parte profissional, a parte corporativa, ela também é complicada e tu já vai estar calejado de uma certa forma com aquilo. E o terceiro ponto o Promec tem professores excelentes, acho que todo mundo reconhece isso, e também tem professores entrando que tem muita coisa a aprender. E isso pode ser uma frustração muito grande para alguns alunos. Então, quando tu tem atraso em aula, quando tu não recebe as notas no dia que tu deveria receber, quando os professores não aparecem, mas isso acaba virando um impulso na tua carreira, porque tu sabe como que um possível cliente teu ou como que um engenheiro da tua equipe vai se sentir caso tu não cumpra com as expectativas dele. Então, acaba sendo um loop bem útil, assim, de tentei fazer isso, me frustrei, não deu certo, mas eu aprendi. Então, acaba trabalhando bastante a tua inteligência emocional nesse sentido, que também vai te ajudar lá no futuro na tua carreira, tá? Passar aqui só tenho mais um slide para falar, tá? Então, coisas que a faculdade não te ensina, né? Eu acho que aqui cada um tem uma prioridade na vida, então também não levem isso como verdade absoluta. Esse comentário aqui, principalmente esse slide, vai para as pessoas que querem influenciar outras pessoas na vida, que querem deixar um legado na indústria e, consequentemente, progredir em termos de assumir mais responsabilidades e progredir financeiramente na carreira também. A primeira das coisas é oportunidades. Então, muita gente pensa que porque entrou num mestrado ou porque entrou num doutorado vai ter que continuar na área acadêmica para o resto da vida. Minha experiência, do meu círculo de amigos próximos do Promec, eu acho que continua na academia. Tem gente hoje trabalhando para consultoria, para Bain & Company, tem gente trabalhando para as empresas aí GKN, Dana, Ambev, que todo mundo normalmente vai.
e tem gente trabalhando no mercado financeiro e assim por diante. Então, tem muita oportunidade fora da academia caso tu não esteja adaptado, tu não queira fazer isso depois de um mestrado e doutorado. Claro que é a rota mais lógica, se é o que tu quer fazer, se é o teu sonho de fazer, é óbvio que tu tem que continuar. Eu acho que o Brasil está precisando de muitos professores que tenham o dom de ensinar, né? Mas existem outras oportunidades caso não seja para ti. Segunda opção, ou segundo ponto é aprendam economia e administração de empresas. E isso não é aquela aula de 30 minutos que se tem na graduação uma vez por semana. Não é segredo que tem uma distância muito grande entre a universidade e entre o que o mundo, que a sociedade precisa. Só que essas diferenças são reduzidas uma vez que tu sabe como funciona a economia, como funciona a macroeconomia, microeconomia, como as empresas funcionam. Então, eu acho que aprender de verdade como que empresas são administradas no geral e como que funciona o mundo, principalmente o mundo econômico, te ajuda bastante a entender como funciona o mercado corporativo. Terceiro ponto, questão de notas. Então, a gente fica muito focado em tirar em tudo, ou tirar as melhores notas em todas as apresentações. Na verdade, cara, no mundo corporativo, na indústria, ninguém se importa com as notas que tu tirou na faculdade. Claro que existem algumas exceções, alguns cargos, algumas empresas que vão fazer isso, mas isso é minoria, e principalmente no mundo de hoje. Então, foca em aprender ao máximo possível e menos nas notas que tu vai tirar em cada exame, em cada prova. Já estando agora em termos de faculdade, isso sim importa bastante, pelo menos importou para mim. Todo mundo aqui está na URGS, e a URGS é um chamariz de empresas, então essa primeira etapa todo mundo já cumpriu. Meu penúltimo ponto, questão de apresentação. Isso acho muito importante para a gente que é engenheiro e gosta da parte técnica. Em empresas, no mundo corporativo, tudo gira ao redor de vendas, tá? E isso não é não estou falando aqui vendas de produto ou vendas de serviço necessariamente, mas tu precisa vender ideias, tu precisa vender soluções, tu precisa vender o teu tempo para fazer alguma coisa. Então, é muito mais fácil tu vender quando tu apresenta as coisas de uma forma clara para as pessoas, para o teu chefe, para as pessoas que trabalham na tua equipe, do que só chegar lá e falar baboseira, por exemplo. Então, eu acho que a apresentação é uma habilidade que a gente não aprende, e dois, que não dá bola, que só chega lá e depois vai falar sobre qualquer coisa, mas que é muito importante. Então, aprendam a apresentação. Tá? E o último ponto é uma dura realidade, na verdade. Não importa o quão duro tu vai trabalhar na tua vida, tá? Quer dizer, importa, mas não é 100% disso, não é uma garantia de sucesso. A vida tem o efeito da aleatoriedade, tá? Então, não te frustra com isso, só dá mais chances para que a sorte te ajude. Tu não consegue controlar a aleatoriedade em 100%, mas tu pode aumentar as tuas chances. Então, um exemplo é como eu entrei no mercado de energia renovável. Eu achei lá um cartaz, lá na faculdade, lá na URGS, na mecânica, dizendo que essa empresa, DNV, estava recrutando para estagiário de energia renovável, e naquela altura eu trabalhava na Dana. Aí eu queria sair da indústria, eu queria entrar com mais um engenheiro de escritório, tipo de trabalho. E eu liguei para os caras, mandei e-mail, e eles disseram, essa posição já foi preenchida, então a gente não tem mais nada. E acabou por aí. O que eu fiz foi que eu fiz meu currículo, imprimi meu currículo e fui lá no prédio deles. E bati na porta e falei, olha só, eu sei que já preencheram a vaga, só que quando tiver uma próxima oportunidade, eu queria que vocês me considerassem. Naquela mesma tarde, eu recebi um e-mail do cara dizendo, gostei muito da tua atitude, vem aqui daqui a alguns dias que a gente vai continuar expandindo o negócio. Então, dá oportunidades para a sorte te ajudar também, porque eu acho que isso daí acabou
virando bastante a minha vida e a minha carreira, né? E era isso, gurizada, era isso que eu queria apresentar aqui hoje. Uma última mensagem é: não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar para os egressos, não só para nós três aqui, mas para qualquer pessoa que vocês saibam que estão numa posição legal, que vocês vejam aí alinhadas com os objetivos de vocês, porque, claro, vocês vão receber alguns não, mas todos vão querer ajudar vocês, só que a grande maioria das pessoas quer retribuir de uma certa forma, principalmente para as pessoas que passaram aquilo para as pessoas que estão passando aquilo que nós já passamos. Então não tenham medo, vão no LinkedIn, mandem e-mail, liguem, que eu acho que a grande maioria das pessoas aí vai ajudar todo mundo, tá? E é isso. Muito obrigado por esses 20 minutos aí. Maurício, muito obrigado pela tua apresentação. Além de uma apresentação, tu trouxe aí algumas recomendações, dicas, né? Acho que isso é bacana também, né? Para compartilhar a experiência. Então, te agradeço aí pelo teu tempo. Valeu, obrigado. A gente pode passar agora para as perguntas. Eu descobri, eu estou me vendo na minha câmera aqui, como se eu estivesse aparecendo para vocês, mas deu algum problema aqui na MConf que parece que eu não estou aparecendo, tá? Eu juro que eu estou aparecendo na câmera aqui. Só que eu não sei porque. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Não vai fazer muita diferença eu ficar aparecendo ou não, mas só para eu, né? Eu como anfitrião aqui, né? Eu gostaria de estar. Eu vou sair e entrar de novo rapidinho. Enquanto isso, fiquem à vontade para ir perguntando, ficar conversando. Eu vou abrir os trabalhos, pode ser, Felipe? Claro, Adriane, por favor. Manda lá. Tá certo. Deixa eu abrir minha câmera também. Muito, muito bom estar aqui com os nossos ex-alunos e com os nossos alunos, né? Eu abri minha câmera para a gente se ver. Oi, gente. Se vocês três quiserem abrir as câmeras também para a gente poder fazer esse bate-papo agora, fica legal, eu acho. Tudo bom, gente? Bom vê-los mesmo que à distância. Muito legal que vocês aceitaram o nosso convite de estar aqui com os novos alunos, né? Muito bacana. Eu fico feliz de ver a conversa de vocês, também de ver vocês bem e cada um seguindo um rumo, né, diferente, mas o seu rumo muito bacana. Tá? Eu fico muito feliz de estar encontrando vocês, mesmo que seja assim à distância. Eu, quando sugeri, né, o pessoal conversou, tem alunos egressos, eu disse assim, olha, a gente tem gente que foi para todos os rumos, né? Então é bacana de fazer essa vista diferente. Legal saber, Maurício, que tu tá com um menino e outro a caminho. Exatamente. Tá. Já estou aqui perdendo os cabelos, só em pensar em passar tudo de novo. Os meus ficaram bem branquinhos depois das crianças. Muito legal. Eu tenho várias perguntas, né? Eu digo assim, eu fiquei muito feliz também de ver a apresentação da Roberta, que a Roberta falando dos experimentos, das coisas que a gente discutiu, e deu saudade de chegar naquele assunto e de sentar em cima daqueles dados com a Roberta para discutir, super legal de ver. E também o Lisandro, como a gente está vendo, né, Lisandro? Continuamos próximos, porque apesar de eu não ter te orientado, eu mando orientandos, né? Mando os orientandos para ti também. Teu nome é muito citado aqui na empresa, Adriane. Toda hora, não, eu tenho reunião com a Petri hoje. Espero que não me xinguem muito, né? Não, tá tudo certo. Tá certo. Mas muito bacana ver as experiências de vocês. Eu ia comentar um aspecto, né? O Maurício fez mestrado e aí já estava envolvido durante o mestrado mesmo, né? Na DNV, bastante envolvido, e depois que saiu ainda mudou o rumo, não voltou para o doutorado, como a gente sempre pensa, né? Nos bons alunos, de ter eles de volta no doutorado, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando na tua conversa, Maurício, quando tu estava fazendo mestrado, como é que era para ti essa divisão, né?
porque tanto o Lisandro como a Roberta ficaram bem mais dentro do laboratório, né? Tu era mais esporádico, vinha para as aulas, vinha para a reunião e era isso, né? Exatamente. Eu acho que cada pessoa tem que achar o equilíbrio certo, né? De o quanto tu consegue realisticamente contribuir e o quanto tu quer contribuir também. Para mim, então, eu trabalhava em tempo integral, né? Sempre trabalhei das 9 às 5, 9 às 6. Mas uma coisa que contou muito foi a ajuda, e essa é um outro ponto importante. Eu acho que os seus primeiros gerentes influenciam muito na tua carreira. Então, tu ter o suporte da companhia, do DNV naquela altura, e do meu gerente naquela altura, em dizer, Maurício, sempre que tu tiver aula, ou sempre que tu tiver algum outro compromisso, vai lá e depois tu cumpre as horas em algum outro momento. E era assim que eu levava. Então, conversava sempre com os professores no início do semestre, do trimestre, né? E explicava para eles a situação, e aí ia nas aulas mais importantes, mas sempre estudava em casa. E foi assim que funcionou para mim. É uma tarefa difícil, mas cada um encontra o seu caminho, se realmente aquilo é importante, né? Se vê que é importante fazer o mestrado ou fazer o estudo aquele, né? E acaba achando um jeito. O mais importante são os resultados finais, né? Então, como que tu vai atingir o resultado, acho que cada um tem que achar a forma mais equilibrada de como vai chegar lá, mas os resultados finais tem que estar de acordo com o esperado. Sim, que legal. Bueno, Felipe, não quero tomar todas as perguntas, mas tenho pergunta para todo mundo. Não sei como é que está nosso bate-papo. Não tem perguntas no bate-papo. Então eu vou perguntar também. O Lisandro, eu acho que tem um aspecto que eu vou perguntar já, né? Eu vejo a questão da gestão de time, assim, de pesquisa, de desenvolvimento, né? Que tu tem uma característica muito bacana de ter essa mão de coordenação, assim, de supervisão, conhecendo tecnicamente o assunto, né? E, pelo menos é o que me passam também, quando eu ouço o teu nome também, viu? Do lado de cá, no lado da academia, né? Muito essa questão de tu ter uma forma bacana de, como se fosse um orientador também, né? Desses trabalhos de projetos que vocês fazem, né? É um coordenador, é um supervisor. E acho que talvez tu tenha aprendido muito também com o teu orientador, né? que tem essa, não sei como é que tu vê isso, né? Mas eu pensei muito nisso quando tu estava falando, né? De saber colocar as coisas em ordem, assim, né? Sim. Uma coisa que a gente sempre ficava muito impressionado com o Fernando, que foi o meu orientador, que era comentado por todos os orientandos, era que parecia que o Fernando tinha um HD de 1000 terabytes na cabeça, porque ele orientava diferentes pessoas e daí com ele, daí no início ele não tinha ideia do que estava falando, ele disse, não, Fernando, eu te mostrei isso, esse gráfico, não sei o que, ele ia puxando e sacou, era como se ele fosse especialista no assunto, de repente, né? E eu tô longe disso, tá? Eu tô muito longe disso. Mas você aprende, né? Mas você aprende. Um pouquinho, legal. Você aprende e facilita muito quando tu entende do assunto, quando tu entendeu, de novo, eu vou voltar para bater nessa tecla quando tu aprendeu aquilo, né? Por exemplo, a gente sentia que o Fernando, ele era muito, ele nos escutava de fato, né? Então, quando a gente discutia algum problema físico com ele estava preocupado em entender aquilo de fato, e ele entendia, porque no momento que tu aprende algo, pode ser daqui a 10 anos, se tu lê um pouquinho, tudo aquilo volta na tua cabeça, como andar de bicicleta, né? Então, talvez uma coisa de gestão que eu fui aprendendo, assim, é escutar, né? A gente tem reuniões, aproveitar aqueles momentos das reuniões, discutir tecnicamente as coisas, ou quando eu estou com um cliente, geralmente eu faço o primeiro contato com o cliente de algum projeto, eu procuro entender o máximo que eu consigo naquele momento, porque é aquele momento que eu tenho, depois eu tenho milhões de outras coisas para fazer, e aí depois fica muito mais fácil de orientar nesse sentido, né, as suas próximas projetos. Então, enfim, tentando pensar alguma coisa aqui, né, porque
muito legal, porque eu vi isso muito na tua conversa e do que eu ouço dos meus alunos que trabalham contigo, né? Ou do aluno, quando eles estão próximos, né? É bacana de ouvir. Muito legal. É legal como vai aparecendo na conversa. A gente está aqui num programa falando no contexto de um programa de pós-graduação em engenharia mecânica. E é legal da gente ver como a conversa vai indo num sentido e vão aparecendo tópicos que estão relacionados às tais das soft skills. É que há alguns anos, talvez, isso a gente nem sabia o que era, né? E com o tempo as pessoas já sabem o que é e já sabem a importância e já, assim, é de fato o tipo de habilidade, né, que a gente precisa. Legal. Muito bacana. Né? E aí, só para fazer o último comentário, depois eu fico quieta, né? A Roberta, eu ia falar que também vi muito daquela paixão do Sérgio, né? Pelo entendimento físico do problema e tal. Muito bacana de ver na apresentação, como a gente vê um pedacinho do orientador em cada comentário aí. Né? Então, só para comentar isso, porque eu vi muito isso também, Roberta, na sua apresentação, a paixão pela pesquisa e pelo entendimento da física, né, do problema, né. Eu acho que isso que o Felipe comentou agora, né, essa questão do que não é o que a gente aprende que não está na ementa, né, das disciplinas ou das orientações, digamos assim, que aparece, é algo que me lembra vários professores, assim, né? O primeiro pensamento geralmente está associado às características que aquele professor, que eu gostava naquele professor, ou que eu gostaria de incorporar, né? Que é como o Lisandro falou, né? Eu gosto disso, então eu tento aprender com aquela forma, né? Aquele exemplo, né? Aquela vivência, né? Legal. Então tem muito disso, assim, a gente vai tentando pegar o melhor de todo mundo, né? Do que a gente entra em contato. Então, com certeza tem essa influência que ela não consegue ser medida, né? Mas que ela tá lá presente, né? Tá certo. Obrigada a vocês. Agora eu vou ficar um pouquinho quieta. Capaz, Adriane, fica à vontade. Alguém está digitando ali, não sei se vai ser alguma pergunta. Então, o Leonel está parabenizando pelas apresentações. Eu gostaria de fazer um comentário, acho que é mais uma conversa que a gente está tendo agora, né? Não é muito pergunta, assim, mas pegando o gancho do que o Maurício falou ali, sobre, tinham ali, acho que 5, 6 tópicos, um deles eram as oportunidades, né? E é legal ver que vocês, né, assim como outros egressos, eu não comentei, mas porque não me conhece, eu sou egresso do Promec também, né? Eu também sou egresso, então assim, cada um de nós, já estou me incluindo agora como egresso, tá? Cada um de nós, a Adriane também! A Adriane também, claro. Então, cada um de nós, a gente vai, em termos de oportunidades, a gente vai identificando as oportunidades que passam pela nossa frente e cada um vai... E na verdade, não só isso, assim como o Maurício também falou, a gente cria a oportunidade. Então, a gente vê qual é o nosso objetivo e qual é a oportunidade que eu tenho que criar para que esse objetivo se concretize. É legal que ver cada um de vocês criou a oportunidade da forma que desejou, né, para atingir o seu objetivo, que é um objetivo que está sempre em andamento, né? É a vida, né? A gente está em constante aprendizado, em constante procura, né? Em constante adaptação, né? Também bacana. Tá. Estão conversando pelo chat ali. Em relação às notas que o Maurício falou, também tem quando o Maurício foi falar das notas, Maurício, falou ali, eu achei que tu ia falar de notas, outras coisas, outro tipo de nota. Aí tu falou da nota mesmo, lá, tirar A, B, C, né? Tira D, as notas. Eu achei que tu ia falar das notas de ir tomando nota, porque eu tenho a mania de ir anotando tudo, né? Aí eu achei que tu ia falar desse tipo de anotação, assim, né, de fazendo uma colinha.
Aí eu achei que o Lisandro, depois, agora o Lisandro vai falar das notas. Ele falou, meu HD não é tão grande como o do Fernando, mas eu tomo nota das coisas, né? Ele também não falou. Daí pô, eu falo então, né, mano? As tais das notas. Gente, vamos ver. O pessoal tá tímido, o pessoal não tá querendo fazer pergunta. Acho que isso é tão comum, né? Tá, os alunos não... pergunta. Primeiramente, o Matheus Cipriano Vieira pergunta, primeiramente, ele está parabenizando pelas apresentações, obrigado por dividirem as experiências, né? Está agradecendo também. Ele tem uma pergunta para todos vocês. Quando vocês decidiram tomar o rumo profissional que hoje estão trilhando? Eu posso começar. Tudo bom, Matheus? Cara, eu acho que a primeira escolha que tu faz na tua vida é quando tu decide a graduação que tu vai fazer, né? Eu acho que a gente tem um problema aí, porque não sei se a grande maioria das pessoas, mas muitas pessoas decidem a graduação que elas vão fazer quando elas têm 16, 17 anos. E com 16, 17 anos tu não sabe nada da vida. Então é muito comum tu acabar entrando numa coisa que tu não gosta, mas depois só vai e vai empurrando com a barriga, né? Isso é só um parênteses, na verdade, na resposta. Eu acabei decidindo entrar na Renovável quando eu estava no final da graduação. Então, comentei ali, eu trabalhava na indústria metalmecânica pesada, em Gravataí, e não era uma coisa que eu queria fazer. Então eu acabei, eu sabia que eu era relativamente bom com clientes, em conversar com as pessoas, em entender o que cada pessoa precisava, e tinha uma boa base técnica, e acabou surgindo a oportunidade de entrar em energia renovável. Então, a energia renovável especificamente foi meio que uma causalidade, mas eu queria entrar na área de consultoria. Então foi final da graduação. Entrei como estagiário, e aí fui como engenheiro, e fui progredindo. Roberto, não sei se fiquei antes. Tanto faz. Vai você, vamos fazer na ordem inversa aí. Tá bom. Na verdade, essa é uma pergunta super complexa de responder, né? Porque quando vocês decidiram tomar o rumo profissional que trilham hoje, tem certas coisas que é super difícil de medir ou de apontar uma data, né? Tem certas coisas que tu consegue ver a longo prazo, assim, tu volta no tempo e daí tu vê que todas aquelas tuas decisões profissionais que tu foi tomando, elas construíram um perfil profissional que tu tem hoje, e quando surgiu alguma oportunidade que muitas vezes é aleatória, como o Maurício bem colocou na apresentação dele, tu foi lá e aproveitou. Então, por exemplo, eu sempre gostei da parte técnica, tá? Busquei um mestrado com o intuito inicial de ser professor. Esse era o meu intuito inicial. Então, assim, naquela época eu tinha decidido tomar o rumo de professor. De repente, ao fim do mestrado, eu queria testar outros desafios, né? Eu pensei, posso até ser professor em algum momento, mas eu quero ir para o mundo das empresas antes de ser professor. Tentei passar no concurso da Embraer, passei. Se eu tivesse até hoje lá, eu não faço ideia de como eu estaria. Provavelmente estaria gostando, estaria trabalhando na parte técnica, totalmente diferente do que eu faço hoje. Quando eu contatei a Engis, eu contatei, como eu falei na apresentação, para ser um desenvolvedor, né? C++, programação, CFD, lá, fonezinho de ouvido, computador e tal. Esse era o meu intuito. Então, naquela época, naquele momento, no meu contato, esse foi o rumo que eu decidi trilhar naquele momento. E hoje eu estou completamente diferente. Eu estou trabalhando na parte comercial, que também exige a parte técnica, mas exige muito mais uma questão estratégica, né? Trabalho muito com contato ao cliente, ou potenciais clientes, gestão de pessoas. Quando que eu decidi isso? Nunca. Eu nunca decidi ser gerente de uma empresa e trabalhar com essas atividades. Isso foi, né?
E claro que eu fui me permitindo entrar nessas oportunidades porque eu me vi fazendo elas. Se eu não gostasse dessas atividades ou se eu achasse que não era para mim, eu teria pulado fora. Tanto que surgiram várias oportunidades na minha vida em áreas que eu essas vidas. Mas eu acho que o mais importante é tu ir aproveitando esses caminhos. Por exemplo, tá fazendo a graduação, faz a graduação direito, né? A questão das notas ali talvez seja o único ponto da apresentação do Maurício ali que eu fico, tem um lado bom de ter notas, não de ser um fissurado por tirar, né? Isso não tem valor nenhum no fim das contas, de fato, a nota em si, mas o caminho que tu percorre para tirar, ele é super proveitoso, porque tu aprende, e foi mais ou menos isso que o Maurício quis dizer, né, no fim das contas. O aprendizado que tu tem nessa batalha pelo A ou pelo B, enfim, ele é super importante, porque isso vai criar o teu perfil profissional, vai te dar toda uma carga. Então, não sei se a pergunta foi por causa disso, mas se tu tá em um momento de vida em que tu não sabe o que fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque todos esses bullet points que eu mostrei da minha carreira, em todos eles eu decidi alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, né? Então, é isso que eu teria para responder essa pergunta. Então, só complementando, né, a pergunta, eu acho que vem essas decisões que a gente toma, né, que vão levar a determinado caminho, né, que a gente está hoje, elas vêm de um desconforto, né? Então, acho que os comentários dos dois veio disso, né? Que foram atrás de determinadas oportunidades porque estavam desconfortáveis em um momento, né? E aquilo acabou gerando uma consequência positiva. E eu vejo isso mais ou menos para mim também, né? Então, eu nunca pensei em ir para a área acadêmica enquanto eu cursava engenharia. Né? Eu decidi pela engenharia por causa do curso técnico, que eu gostava daquela área, então eu fui para engenharia. E o meu objetivo lá no início era trabalhar como engenheiro pleno em alguma indústria, né? Só que aí chegou um momento em que eu estava trabalhando como engenheira e aquilo não me bastava. Parecia que eu precisava de entender melhor como aquelas coisas aconteciam. E naquele dia a dia que eu tinha, não dava tempo. Eu tinha que fazer entregas e eu não conseguia estudar a fundo aquilo que era legal, né? Então, naquele momento, eu pensei, como que eu posso, né, trabalhar com isso e a fundo? E daí, né, foi nesse momento em que eu decidi ir para a área acadêmica. Porque aí eu vejo que eu vou passar minha vida, se eu quiser, né, fazendo pesquisas que vão investigar aquilo que me interessa, né? Então, só que isso é de cada um. Mas eu acho que o que fez eu decidir, né, foi uma questão de desconforto, né? Que eu tinha lá em determinado momento e que, então, eu fui mudando, digamos assim, os rumos que eu estava trilhando. Então, acho que é meio que essa... Não existe uma regra, né? Mas eu acho que o que faz com que a gente tome decisões para mudar é quando não tá legal, né? Legal, obrigado, gente. Assim, o quando, eu sempre penso assim, os quandos, né? Isso é dinâmico. A gente está sempre observando o que a gente está fazendo, o que a gente está gostando, o que a gente não está gostando, a gente vai criando as oportunidades e vai trilhando, vai seguindo o nosso rumo e conforme a gente tem condições, né? Muitas vezes a gente não sabe, né, o que vai ser dali 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depois de um certo tempo a gente sabe, mas no início, né, da carreira, principalmente, a gente vai experimentando, né? A gente vai testando e vai vendo o que gosta, o que não gosta. Acho que é bem bacana isso. E um certo ponto, e aí, né, com essa exposição a gente consegue fazer essas escolhas melhor, né? Vamos ver. A Amanda também está parabenizando, agradecendo. Gostaria de perguntar para o Maurício como foi para ele levar a pós e o trabalho em paralelo, se foi algo que deu para levar bem. A Amanda faz essa pergunta para o Maurício. Claro. Obrigado, Amanda. Foi puxado, tá? Só que eu acho que vai muito de tu tentar alinhar
as expectativas com os professores também, com os professores e com o teu trabalho, né? Então, acho que é muito mais fácil quando tu tem, como eu falei antes, quando tu tem quando a tua gerência ela é aberta para isso, que ela vai entender que alguns dias você vai estar mais cansado que outros, alguns dias você vai ter que sair mais cedo. Mas eu entendo das dificuldades se tu não tem, se a empresa que tu pretende trabalhar não tem essa flexibilidade. Então, aí é uma coisa que tu vai ter que acabar negociando, né, com o empregador. E a mesma coisa na faculdade. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar em tempo integral quando estava terminando o TCC na faculdade. E eu lembro de ser mais complicado na época de graduação do que na pós-graduação, porque na pós-graduação você já está um pouco mais direcionado. Eu acho que os professores, a relação que você tem com os professores também já é uma relação muito mais adulta, então tu consegue chegar e conversar abertamente com eles e dizer, eu tenho essa situação, eu tenho esse problema e eu estou propondo essa solução. E a maioria dos professores é aberto para isso também. Então, vai levar de como tu consegue negociar com essas duas partes, tá? Com os professores na faculdade, com questão de presença, com questão a maioria das coisas é presença, na verdade. E no teu trabalho, de quanto tu consegue dedicar e quão cansado que tu vai estar em alguns momentos. Dá para levar? Dá para levar, mas é puxado. Obrigado, Maurício, pela resposta. A Amanda agradece também. Gente, acho que a gente está com um horário que a gente pode ir encerrando. Caso alguém tenha uma última pergunta a fazer, pode fazer, lógico. Mas para não abusar demais da boa vontade, né, de todos vocês, a gente pode ir encerrando. Eu agradeço em nome do Promec vocês terem vindo, disponibilizar o seu tempo para compartilhar com a gente e com os nossos atuais alunos, as suas experiências, as suas vivências no Promec e depois, e nas suas carreiras profissionais. O Promec está sempre de portas abertas. Nem precisava dizer isso, mas vocês sabem, mas é bom falar sempre, né? Está sempre de portas abertas para todos vocês, né? Acho que uma coisa que a gente sempre tenta é ter um bom relacionamento, e não só durante, mas para sempre, literalmente, né? Depois que encerra, né? Encerra o curso, mas não encerra o relacionamento, digamos assim, né? A gente segue nas parcerias aí, e muitas vezes nas amizades também. Então, agradeço a vocês por terem vindo e encerro o nosso bate-papo. Certo, gente? Boa tarde, boa noite. O Maurício lá já é noite, né? Então, boa tarde, boa noite e felicidades a todos. Agradeço, Adriano. Obrigado pelo convite. Até mais. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Felipe, também, por coordenar para nós aí. Abraço. Tchau, gente. Até mais. Valeu, Adriano. Tchau. Tchau.